Eu queria que você falasse um pouco da sua formação política, como que você entrou, vamos dizer, no movimento estudantil, de que forma você se envolveu e se tornou uma liderança de fato. Como foi o início mesmo, se você se lembrar? Bom, minha formação, eu cheguei em Pernambuco, minha formação política meu pai era presidente, tinha sido o primeiro presidente do MDB do Piauí, tinha sido deputado estadual líder do MDB na Assembleia. Meu contato assim, com o movimento de massa, eu tive um irmão que foi exilado no Chile, em 71, lá de Brasília, morava em Brasília, na Universidade Federal de Brasília, 70, 71, e o outro irmão preso lá em Teresina, também pelo movimento estudantil. Então havia todo assim, uma situação que me levava a um confronto com a ditadura, com o sistema, com o regime que perdurava. Quer dizer, mas o conhecimento e o contato com a doutrina marxista, eu mais profundamente, mais precisamente, eu fui ter ao chegar aqui em Recife, ao chegar na Universidade Rural de Pernambuco. Quer dizer, e esse contato me foi apresentado pelos militantes do Partido Comunista Revolucionário que militavam na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então foi ali, no ano de 1977, que eu passei a conhecer esse mundo, essa doutrina, esse universo marxista que busca explicar, quer dizer, a evolução da história, o caminho da história, as lutas do povo, quer dizer, e abraçar o socialismo enquanto alternativa às injustiças que o capitalismo coloca no mundo em que nós vivemos. Então, minha formação é uma formação, a partir daí, marxista-leninista. O meu contato com Lenin, através do livro Que Fazer, quer dizer, me abriu um universo muito grande, também nessa época, 77, começo de 78. Algumas leituras produzidas pelo Partido Comunista Revolucionário, o livro sobre o movimento estudantil, feito pelo partido, quer dizer, escrito mais particularmente pelo líder Valmir Costa, que tinha sido um bom líder, presidente do DA de veterinária. Ele se encontrava na clandestinidade. Então esse foi minha formação política, que foi se aprofundando. A partir daí foi interessante, o livro de Pulitzer, filosofia, princípios fundamentais da filosofia, e as leituras, de uma maneira geral, que estavam no campo do marxismo, no campo da esquerda. A gente foi se aprofundando, realizando estudos, muitos grupos de estudos que a gente realizava, sempre nos aproveitávamos à noite ou os finais de semana para realizar grupos de estudos, quer dizer, leituras coletivas, interrogações coletivas, procura de explicações coletivas, quer dizer, apesar de leituras também individuais, mas o grupo de estudo ele era um instrumento muito utilizado, quer dizer, por nós que militávamos no movimento estudantil. Isso envolvia não só estudantes de uma mesma universidade, você reunia estudantes de uma mesma tendência política. O movimento se organizava muito em torno de tendência. Quer dizer, como o partido não podia existir legalmente, eu não podia chegar e me apresentar como membro do Partido Comunista Revolucionário, eu me apresentava como membro de uma tendência dentro da Rural chamada Caminhando. Os companheiros da Polop não podiam se apresentar como companheiros da Polop dentro da Universidade Rural, e se apresentavam como companheiros do grupo Transformando. Os companheiros do PCR dentro da Federal se apresentavam como Correnteza, e assim sucessivamente. Quer dizer, as grandes tendências do Brasil, o Partido Comunista do Brasil era conhecido como Grupo Viração. A AP, Ação Popular Marxista, a PML, Marxista-Leninista, era o Grupo Refazendo. O MR8 era o Grupo Mãos à Obra. Enfim, a gente se conhecia através de tendências, sabia do que se tratava, mas de uma maneira de burlar a ditadura e não dar brecha para a repressão, a gente se assumia enquanto tendência política. E a minha formação, portanto, foi esta formação. Essas tendências se reuniam e travavam discussões sobre o Estado, discussões sobre os rumos, quer dizer, sobre a questão da revolução. Quer dizer, a alternativa tinha que ser uma alternativa revolucionária. Todos nós éramos profundos revolucionários. E essa discussão, inclusive, às vezes se dava na frente de massa, porque terminava expressando. Em 1978, nós travamos na Universidade Rural, lembro-me bem, no segundo semestre,
10 assembleias para definirmos a posição do DCE frente às eleições. Havia um grupo forte que defendia o voto nulo e havia um outro grupo muito forte que defendia o voto no MDB. E essa discussão ela permitia você trazer Marx, trazer Lenin, trazer Trotsky, trazer Stalin, trazer Mao, trazer Fidel, trazer Che para discussões. A gente discutia tudo isso abertamente na frente de 100 estudantes, 150, 200 estudantes, semanalmente, levando sempre um parlamentar, ora o Roberto Freire, ora o Sérgio Longo, ora o Fernando Coelho, enfim, os candidatos. Então a gente levava para lá e aquilo era motivo com uma bela discussão, onde os argumentos, os fundamentos da doutrina marxista eram utilizados à luz do dia. Quer dizer, isso era exercício de vocês se formando, conformando as suas opiniões. Mas a minha formação foi essa. Eu tive uma formação de oposição, de rebeldia, mas aqui em Pernambuco foi que peguei as conformações de doutrina marxista, leninista, que eu considero até hoje que se não explica integralmente o mundo, mas é que está mais próximo de explicar. Agora, além da grande bandeira que era derrubada a ditadura, quais outras bandeiras que os movimentos antigos, de um modo geral, colocavam como na ordem do dia, vamos dizer? Olha, o ensino público gratuito para todos, quer dizer, era uma bandeira geral, genérica de todos nós. A defesa do socialismo, quer dizer, não era assim tão expressa, mas todos os grupos defendiam quer dizer, uma alternativa socialista, popular, alguns com conotações diferenciadas umas das outras, mas no essencial, quer dizer, caminhávamos todos para a defesa do socialismo. Já começava a aparecer em alguns momentos a questão da preservação da Amazônia, do verde e tal, alguns grupos, mais novamente o PCdoB, dava conotação maior a essa questão da ecologia, da defesa da preservação da Amazônia, quer dizer, da preservação das riquezas do Brasil, quer dizer, do combate ao imperialismo, a rejeição aos Estados Unidos, ao imperialismo norte-americano, era com certeza uma questão que nos unificava. Em 1979 houve a Revolução Sandinista na Nicarágua. Quer dizer, aquilo foi um ponto também de união, de aglutinação das forças de esquerda e dos estudantes. Quer dizer, na Universidade Rural nós montamos um comitê de apoio, de solidariedade à Revolução Sandinista. Tinha um nicaragüense que estudava lá, aquele intercâmbio que havia entre estudantes do Brasil. Então, havia um estudante da Nicarágua, que era o Júlio, participava conosco do movimento estudantil, apesar de ser proibido, mas ele era ousado, ele participava, ele apoiava os sandinistas, tinha até contatos com os sandinistas. Então, quando houve a Revolução, a gente montou na universidade um comitê de apoio, quer dizer, político e material, de arrecadar bens, de dinheiro e tal, e enviar lá para os sandinistas na Nicarágua. E posteriormente eu tive o prazer de participar da Brigada do Café na Nicarágua. Isso já depois, já 10 anos depois, 8, 7 anos depois, eu estive na Nicarágua participando da Brigada de Solidariedade de Colheita de Café naquele país. Quer dizer, foi outro movimento que nós fizemos na juventude, de apoio concreto, político, concreto, de levar braços humanos para colher café, visto que os camponeses estavam sendo expulsos das suas áreas pelos contra-revolucionários. Então havia toda esse outro lado, não era só a luta contra a ditadura, era uma luta por uma sociedade justa, uma sociedade humana, uma sociedade socialista. Agora, em relação a protestos públicos, assim, quais você lembra que os protestos públicos, passeata ou coisa assim? Lembro, em 1977 eu lembro que houve um... Do seu período, assim, houve um dia 11 de agosto, se não me engano, 11 de agosto, é o dia dos cursos jurídicos. E a Faculdade de Direito, ali no centro do Recife, aqui no centro do Recife, sempre participava do movimento, mas o direito, o pessoal do direito sempre foi um pessoal mais formal, né? O seu engajamento é mais diferenciado, eles iam quase de gravata e paletó para as reuniões e tal, então a gente ia todos lá com aquele traje de movimento estudantil e eles iam com traje de estudante de direito.
E eles organizaram um dia 11 de agosto, dia dos cursos jurídicos, e chamaram algumas personalidades de Pernambuco, do Brasil, do mundo político, para participar de um evento que era um evento eminentemente, digamos, jurídico. Veio o Marcos Freire, que era o senador da República, veio o Teotônio Vilela, que era o senador da Arena, mas que vinha fazendo um trânsito, quer dizer, para a oposição, criticando o regime, o sistema e tal. E eu acho que veio um outro senador, se não me engano, o Pedro Simon. E nós da esquerda, de olha, vamos aproveitar a oportunidade e transformar isso num ato político, não pode ser um ato só jurídico. Esses caras vêm aqui e vão fazer uma passeata. E botar esse senador numa passeata. E não deu outra. Na hora que eles começaram a falar, nós abrimos as facas, abaca a ditadura, e vai vir a liberdade, abaca a tortura e tal. E começamos a sair em passeata. E eles foram para passeata, porque fomos arrastando eles. E a polícia veio de cima pesado. Eu não sei onde foi parar senador, eu sei que nós apanhamos pra cacete, mas fizemos um puta ato ali na Rua do Hospício, até sair na Conda Boa Vista, com esses 3 senadores à frente da nossa passeata, coisa que eles nunca tinham participado na vida, né? Esse foi um evento assim, muito importante. A prisão do Cajá, ela permitiu diversos eventos, mas eram mais eventos fechados que a gente fazia no DCE da Universidade. A Semana pela Liberdade Democrática, esse é um ato, acho que foi importante. Nós fizemos em 77, a primeira, já em movimento de reconstruir a UNE, foi tirado um Dia Nacional de Lutas, em 77. Foi o primeiro ato, assim, evento grande que eu participei na minha vida de militante estudantil. Nós tiramos uma assembleia na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Engenharia. Íamos nos concentrar lá, fomos nos concentrar lá. Tinha sido assassinado um estudante, Vanuc Leme, em São Paulo, na USP da São Paulo, e o dia era exatamente de protesto contra o assassinato do Vanuc Leme. E nesse Dia Nacional de Luta apareceram cerca de 3 mil estudantes na Assembleia da Universidade Federal. Foi um negócio que chamou a atenção. O Maurílio Ferreira Lima, que era exilado, mandou uma carta, foi lida, né, nessa Assembleia, mostrando todo mundo. O irmão dele, que era o Mauro Ferreira Lima, leu essa carta lá, né, do exilado, e a Assembleia aprovou a realização de uma Semana pela Liberdade Democrática a ser realizada no DCE da Universidade Federal, aqui na Rua do Hospício, para 2 meses, 3 meses depois. E começou a se costurar uma articulação com o movimento popular, democrático e popular de Pernambuco, que não existia. Nós fazíamos nosso movimento, a igreja fazia o seu, a OAB fazia o seu e tal, e a gente costurou, então, a partir dos estudantes, um evento onde houvesse a participação do movimento social como um todo. E nessa Semana pela Liberdade Democrática foi que Dom Helder quebrou o silêncio de 8 ou 9 anos que a ditadura tinha imposto a ele, e falou pela primeira vez em público, depois desses 8 ou 9 anos, no DCE da Universidade Federal. Esse foi um ato que eu não esqueço, porque foi a primeira vez que eu vi Dom Helder na minha vida, e ele chegou, e a imprensa em peso cobrindo, e a polícia em peso cercando, e ele foi lá e falou, e sentou a pua na ditadura. Eu acho que o assunto que ele foi levado foi o assunto de liberdade de imprensa, foi dado a ele, e ele falou exatamente isso, porque ele era assessorado do Brasil, ele não podia falar, porque falava, mas não saía, e ele foi falar sobre liberdade de imprensa. Então, se deu ali no DCE um evento assim, de aglutinação. O OAB estava presente, igreja estava presente, o MDB estava presente, não sei quem do MDB que foi lá, mas foi lá falar, o movimento popular estava presente, enfim, a gente aglutinou em torno do movimento estudantil um conjunto de forças sociais em 1977. Eu acho que esse foi um evento importante. Outro evento que eu não esqueço foi o Congresso de Reconstrução da UEP, a abertura do Congresso na Faculdade de Filosofia, ali na, não sei se ainda existe, se ainda está lá, mas ali aqui na Conda Boa Vista, no auditório da Fafiri. O Cândido Pinto, aquele que foi metralhado em 1969, chegou numa cadeira de rodas para participar da abertura do Congresso, como também o Zaratini, ex-preso político, Carlos Zaratini, foi preso aqui em Pernambuco. Um belo discurso que o Zaratini fez na abertura também. Então foram momentos assim, muito marcantes, quer dizer, na minha vida. E a própria posse da UEP, que
era a união da história, quer dizer, a UEP tinha acabado em 69 e em 80 nós estávamos reconstruindo, então esse intervalo todo a gente fez a união. O Cândido Pinto não pôde vir, mas o Zé Roberto Peixe, que era o vice dele, fez a passagem formal da gestão, né? Estava presente o Arraes, chegando do exílio, estava presente o Gregório Bezerra, chegando do exílio, o Marcos Freire, senador da República, o Jarbas Vasconcelos, que naquela época era um combatente, presidente do PMDB, quer dizer, e foi um bom combatente da ditadura, eu reconheço isso. E todas as forças políticas de esquerda estavam na mesa, todas. O PCdoB estava, Luciano Siqueira, também preso político, recentemente libertado, estava lá na mesa. O Humberto Costa, falando em nome do DCE, da Comissão Provisória da UEP, estava na mesa. Enfim, nós conseguimos botar toda a esquerda de Pernambuco na posse da UEP, que não houve discriminação de ninguém, apesar do grupo que foi vitorioso, foi o grupo do PCR, junto com aliados dos chamados prestistas. A chapa foi essa que foi vitoriosa, mas o conjunto da esquerda foi convidado, foi convocado e esteve presente na posse de reconstrução da UEP. Isso eu acho que foi um ato marcante que nós tivemos. Em 1979, outro ato, a UNE, primeira gestão de reconstrução, deflagrou uma greve de 3 dias no Brasil pelo ensino público gratuito. Essa era contra a alta mensalidade, pelo ensino público gratuito e contra a ditadura. Essa é essencialmente as bandeiras. E a gente fez, o Brasil inteiro fez manifestação. A palavra de ordem da UNE valia. Uma convocação da UNE era atendida. E a gente fez passeata aqui, quer dizer, que chamou a atenção com 5.000, 6.000 estudantes. Quer dizer, faculdades que até então não participavam, como Exuda, Exurp, Facho, de Olinda, se incorporaram ao movimento. Quer dizer, eu acho que houve um salto muito grande. Esse foi outro ato também, eu acho que muito importante, que eu lembro assim, do movimento na época.